Carlos Oliveira achava que tinha tudo sob controle até que um único instante virou sua vida de cabeça para baixo. O que ele viu naquele dia o deixou sem palavras, mas o segredo por trás daquele momento mudaria tudo. Fique até o fim para descobrir a reviravolta surpreendente e não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Carlos caminhava pelos amplos corredores de sua mansão com a mesma precisão mecânica que marcava cada aspecto da sua vida. Cada dia era planejado nos mínimos detalhes, seu império de negócios funcionava como um relógio e sua casa operava com uma eficiência quase militar. Não havia espaço para surpresas. Foi por isso que, ao passar pelas grandes janelas de vidro que davam para o jardim, o que ele viu o fez parar imediatamente. Seu filho de 12 anos, Pedro, estava dançando, e ele não estava sozinho. Ao lado dele estava Fernanda, a cozinheira da casa. Uma mulher com quem ele mal tinha trocado uma palavra desde que foi contratada há 6 meses. A cena era tão inesperada que Carlos piscou várias vezes, convencido de que seus olhos o enganavam, mas lá estavam eles, se movendo com uma harmonia impecável pelo gramado. Os movimentos de Pedro eram hesitantes e um pouco desajeitados, mas cheios de uma concentração incomum. Ele tropeçava mais de uma vez, mas em vez de se irritar, soltava uma risada leve e sincera, uma risada que Carlos não ouvia há anos. Desde que sua esposa falecera, Pedro havia se fechado em si mesmo, vivendo em seu próprio mundo, e agora ele sorria por causa de Fernanda. Ela se movia com uma graça que Carlos jamais imaginara vir de uma cozinheira. Cada passo, cada gesto era medido e intencional, não fruto de uma improvisação despretensiosa, mas sim do rigor de um treinamento em dança. Fernanda não estava apenas entretendo um capricho infantil. Ela estava ensinando Pedro, mostrando-lhe os segredos da dança. Um arrepio de desconforto percorreu Carlos ao perceber que não gostava de ver outra pessoa, muito menos uma funcionária, tendo tanta influência sobre seu filho. Quanto mais observava, mais irritado ficava. Com postura rígida, ele saiu de casa, os passos firmes ecoando no caminho de pedra. Ao se aproximar, tanto Fernanda quanto Pedro o notaram. O rosto do garoto, antes radiante, se transformou em expressão de apreensão, enquanto Fernanda, mantendo a calma, enxugava as mãos com seu avental e se endireitava para encarar Carlos. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Carlos com voz controlada. Pedro abaixou o olhar, mas Fernanda o encarou diretamente. "Estávamos praticando, senhor", respondeu ela de forma simples. "Praticando o quê?" insistiu Carlos. "Aprendendo a dançar, não." "É?" Voltando-se para Pedro, ele perguntou: "Desde quando isso anda acontecendo?" O garoto envergonhado deu de ombros e murmurou que já vinha acontecendo há algum tempo, o que fez Carlos sentir uma pontada de culpa. Ele nunca havia perguntado, nunca notara isso antes. "E por que você não me contou?" indagou Carlos. Pedro apenas encolheu os ombros. Antes que pudesse dizer mais, Fernanda interveio. Porque ele não tinha com quem praticar. Carlos estreitou os olhos, incomodado com a firmeza na voz dela, algo que o irritava profundamente. "Esse não é o seu trabalho." "Não, realmente não é", concordou Fernanda. "Então por que você está fazendo isso?" questionou Carlos, cruzando os braços e mantendo uma expressão neutra. "Porque ele me pediu", respondeu ela. Carlos voltou seu olhar para Pedro. "É verdade?" O garoto assentiu lentamente. Um silêncio pesado pairou no ambiente. Carlos soltou um longo suspiro, sentindo uma irritação que misturava com a sensação de que algo estava fora do lugar, como se houvesse uma camada oculta que ele não conseguia enxergar. E isso era inaceitável. Voltando a encarar Fernanda, ele disse: "Preciso conversar com você a sós." Pedro olhou preocupado entre os dois, mas Fernanda permaneceu tranquila. "Como preferir, senhor." Carlos voltou para dentro, sem esperar que ela o seguisse. Ao entrar, lançou um olhar por cima, do ombro, e viu Pedro se inclinando para sussurrar algo a Fernanda, que respondeu baixinho, com um sorriso cúmplice. Um calafrio percorreu a espinha de Carlos. Ele tinha certeza de que havia mais naquela história do que parecia.
Mais tarde, Carlos se sentou em seu escritório, com os dedos entrelaçados sob o queixo, encarando a tela do computador enquanto revisava informações aparentemente corriqueiras. Fernanda, de 29 anos, havia sido contratada como cozinheira da mansão há 6 meses. Sem antecedentes criminais, sem nenhum problema, nada de extraordinário. Por fora, ela era exatamente o que aparentava. Uma funcionária dedicada que fazia seu trabalho sem causar problemas. Porém, Carlos não conseguia se livrar da sensação de que havia algo oculto sob aquela superfície calma. Seus instintos, sempre afiados nos negócios, gritavam agora que Fernanda não era apenas uma cozinheira. Decidido a descobrir a verdade, ele fez uma busca mais ampla com o nome dela e uma palavra-chave que o incomodava desde o momento em que a viu dançar. Fernanda dançarina. A princípio, nada chamou atenção, mas logo, entre vários artigos irrelevantes, ele encontrou uma notícia de 7 anos atrás. Carlos se inclinou para ler o título que dizia algo como "Jovem prodígio do balé desaparece dos palcos sem explicação". Seu coração acelerou enquanto ele clicava no link e, em instantes, uma foto de uma Fernanda muito jovem apareceu na tela. Vestida com um traje de balé branco impecável, no meio de um grande palco, com os braços erguidos em perfeita forma e um olhar sereno e confiante, ela era totalmente diferente da cozinheira reservada que trabalhava na cozinha de sua casa. A matéria descrevia-a como uma estrela em ascensão no mundo do balé. Uma dançarina de talento extraordinário que já se apresentara em teatros renomados e estava prestes a conquistar uma carreira internacional. Mas, de repente, sem escândalos ou explicações públicas, ela desapareceu dos holofotes. Sem entrevistas, sem declarações, simplesmente sumiu. Carlos recostou-se na cadeira, soltando um suspiro profundo. Por que alguém com tanto talento abandonaria seu futuro? E como é que ela acabou aqui, trabalhando na minha cozinha? As perguntas se acumulavam e ele sabia que não conseguiria respostas apenas encarando a tela. Precisava ouvir a verdade diretamente dela. Levantando-se de repente, saiu do escritório e foi para a cozinha. Lá, como esperado, Fernanda estava ocupada limpando as bancadas com precisão meticulosa. Ao vê-lo entrar, ela levantou o olhar, com o rosto neutro, mas com uma expressão cautelosa. "Senhor Oliveira", cumprimentou ela, enxugando as mãos com uma toalha de prato. "Precisa de algo?" Sem perder tempo, Carlos pegou o celular e o apoiou na bancada, mostrando a matéria sobre ela. "Quer me explicar isso?" Pela primeira vez desde que a conhecera, uma surpresa genuína passou pelo rosto dela. Breve, mas perceptível. Ela não respondeu imediatamente. Apenas olhou para a tela e depois para ele. "Então você andou me procurando, hein?" disse ela com voz calma, mas com um tom cuidadoso por trás das palavras. Carlos cruzou os braços. "Eu não gosto de mistérios na minha casa." Fernanda soltou um suspiro e deixou a toalha de lado. Ele pensou que ela poderia se recusar a comentar, mas depois de uma longa pausa ela falou: "Acho que devia ter esperado por isso. Você não é do tipo que deixa as coisas sem resposta." Carlos permaneceu em silêncio, esperando. Ela voltou a olhar para a matéria, passando os dedos pela borda da bancada. "Eu costumava ser dançarina", confessou baixinho. "E não era apenas dançarina, você era uma estrela", retrucou Carlos, com um sorriso amargo, como se lamentasse o brilho de uma estrela que se apagou cedo demais. Carlos a estudava atentamente. "Por que você desistiu?" Ela hesitou e Carlos percebeu o conflito em seus olhos, a dificuldade de contar a verdade. Finalmente, ela suspirou. "Porque perdi tudo." Sua voz ficou mais baixa, revelando uma vulnerabilidade que Carlos nunca tinha ouvido antes. "Quando eu tinha 22 anos, a dança era o meu mundo. Era tudo o que eu conhecia e amava. Eu me esforçava sem limites, acreditando que estava destinada a algo grandioso." Ela fez uma pausa e continuou. "E eu não estava sozinha nisso." Carlos franziu a testa. "Quem estava com você? Seu noivo, talvez?" "Rafael",
respondeu ela quase num sussurro. Ele também era dançarino. Treinamos juntos desde crianças. Íamos conquistar o mundo. Chegamos até a receber uma proposta para uma turnê internacional, um sonho pelo qual lutamos a vida inteira. Algo em sua voz fez Carlos sentir um aperto no estômago. Ele já intuía para onde aquilo estava indo. No dia anterior à nossa maior apresentação, Rafael foi atropelado. Ela continuou, os olhos perdidos na lembrança. Ele morreu na hora. Carlos ficou em silêncio, deixando o peso das palavras preencher o ambiente. Depois disso, eu simplesmente não conseguia mais dançar, ela disse suavemente. Nem ouvir música sem sentir que uma parte de mim tinha sido arrancada. Tudo em que eu acreditava desapareceu, e então eu sumi. Carlos deixou que aquelas palavras penetrassem em seu ser. Ele esperava algo trágico, mas não uma dor tão intensa a ponto de fazê-la abandonar toda a sua identidade. Então você virou cozinheira? Perguntou Carlos com voz gentil. Fernanda soltou uma risada curta, sem humor real. Eu precisava de algo totalmente diferente da dança. Algo prático, algo seguro. Carlos exalou, esfregando o rosto com a mão. Quando seus olhares se encontraram, a expressão dela se tornou indecifrável. Agora, eu ensino o seu filho, ela declarou. Aquelas palavras atingiram Carlos com mais força do que ele esperava. Ele sabia que ela não queria desafiar, mas isso soava quase como um desafio. Apesar de ter deixado a dança para trás, ela decidiu compartilhá-la com Pedro. Por quê? O que te fez quebrar essa regra por ele? Perguntou Carlos devagar. Você poderia ter ignorado, mas... Ela hesitou e continuou. Porque ele me lembra de mim mesma aos 12 anos. Carlos se enrijeceu com aquelas palavras. Notou como o olhar dela se suavizava ao falar de Pedro. E isso o atingiu como um soco no peito. Seu filho vinha se fechando desde que a mãe faleceu, refugiando-se em livros e rotinas. Ele sempre acreditara que dar estabilidade e segurança bastava, mas Fernanda via algo que ele não notara. Ele sorri quando dança, acrescentou ela. E acho que ele só precisava de alguém que realmente o ouvisse. Por um instante, Carlos se afastou dos pensamentos. Durante tantos anos, ele se dedicara a garantir que Pedro tivesse tudo, exceto talvez aquilo que realmente importava. Após um momento de silêncio, ele perguntou: E o que você pretende fazer a respeito? Fernanda inclinou a cabeça. Você quer dizer que eu vou obrigá-lo a dançar como se isso fosse a solução para tudo? Ela balançou a cabeça. Não, eu só quero que ele sinta algo novamente. O resto cabe a ele. Carlos assimilou aquelas palavras, lembrando-se de como sempre se orgulhara de controlar cada detalhe da casa. Mas agora percebia que havia ignorado a verdadeira felicidade do filho. Finalmente, ele falou num tom mais suave. Eu não gosto de interferência na minha família. Fernanda não se abalou. E eu não gosto de ver crianças esquecerem como é ser criança. Um silêncio denso se instalou, e Carlos concordou, internamente, que ela estava certa. Na sala de jantar, Pedro ficou em pé diante do pai, com os pequenos punhos cerrados enquanto reunia coragem para falar. A luz suave dos lustres iluminava a longa mesa, mas a tensão era palpável. Carlos sentava-se na cabeceira com uma expressão indecifrável, observando o filho que se mexia nervosamente de um pé para o outro. Finalmente, Pedro respirou fundo e disse: Eu quero participar de um concurso de dança. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Carlos, com deliberada calma, deixou os talheres de lado e repetiu: Um concurso de dança? Pedro assentiu com firmeza. Sim, eu quero competir. Carlos recostou-se na cadeira e perguntou: E quando você decidiu isso? Após uma breve pausa, Pedro confessou: Há um tempo, venho treinando com a Fernanda, e ela acha que estou pronto. Ao mencionar Fernanda, os olhos de Carlos brilharam com sentimentos difíceis de decifrar, mas Pedro não vacilou. Sim, e eu também acredito que estou pronto. Carlos olhou profundamente para o filho e viu nele uma chama,
uma determinação que ia além da simples empolgação de uma criança. Ainda assim, a preocupação persistia. Lembre-se, isso não é um jogo. Competições exigem disciplina, pressão e grandes expectativas, advertiu. Pedro endireitou-se. Eu entendo, e estou pronto para isso. Depois de um longo silêncio, Carlos finalmente disse: tudo bem, mas se você for fazer isso, faça do jeito certo, sem meias medidas. Você tem que se dedicar por completo. O rosto de Pedro se iluminou com um sorriso largo e sincero que pegou Carlos de surpresa. Obrigado, pai. Naquela noite, Carlos encontrou Fernanda na cozinha, cuidadosamente picando legumes com a precisão de quem está acostumado com a rotina. Ela levantou o olhar ao vê-lo, já percebendo o motivo da visita. Eu sabia que você faria essa pergunta, comentou Carlos cruzando os braços. Fernanda enxugou as mãos com uma toalha e virou-se para encará-lo. Eu imaginava que você estaria se perguntando se ele estava pronto. Ela inclinou levemente a cabeça e continuou. Ele tem paixão e determinação. A disciplina virá com o tempo. Carlos soltou um suspiro com os dedos batendo na bancada. Se ele seguir esse caminho, vai enfrentar fracassos e rejeições. Talvez não esteja preparado para isso. Fernanda o estudou por um instante antes de responder. Ou talvez seja você quem não esteja pronto para lidar com isso. Carlos apertou a mandíbula, mas não discutiu. Em vez disso, disse: se vamos seguir adiante, faremos do jeito certo. Você vai treiná-lo de verdade, sem rodeios. Ele precisa ser desafiado. Um leve sorriso se formou nos lábios de Fernanda. Não planejo facilitar para ele. Na manhã seguinte, os treinos começaram oficialmente. Carlos assistia à distância, enquanto Fernanda se transformava da cozinheira tranquila em uma mentora rigorosa e focada. Pedro realizava os exercícios com determinação, o rosto logo coberto de suor, enquanto Fernanda corrigia sua postura, o posicionamento dos pés e seu ritmo. Com uma voz firme, mas nunca rude, ela dizia: você errou o compasso. Pedro rapidamente enxugava a testa e começava de novo. Carlos, espiando pela porta, não pôde deixar de notar como o filho havia mudado. Antes tímido e sempre seguindo, agora Pedro demonstrava uma teimosia nova, uma recusa em desistir mesmo quando as coisas não saíam naturalmente. As horas se passaram, e ao final do treino, Pedro desabou no chão, ofegante. Fernanda entregou-lhe uma garrafa de água que ele aceitou agradecido. Você se saiu? Muito bem hoje, disse ela de forma simples. Pedro sorriu largamente e respondeu: isso significa muito vindo de você. Carlos ficou em silêncio, observando a interação com uma mistura de admiração e apreensão. Conforme o concurso se aproximava, os treinos se intensificaram. Pedro se dedicava cada vez mais, praticando até tarde e repetindo os movimentos inúmeras vezes. O entusiasmo lúdico pela dança se transformara em uma determinação séria. Apesar das suas dúvidas iniciais, Carlos passou a acompanhar cada sessão, maravilhado com a evolução do filho. Numa certa noite, após um treino especialmente difícil, Pedro ficou sentado à mesa de jantar, quase sem comer. Notando a maneira como a perna do garoto tremia discretamente, Carlos perguntou, com voz mais suave: o que se passa, filho? Depois de um momento de hesitação, Pedro confidenciou: tem outro dançarino no concurso. O nome dele é Bruno Santos. Ele já venceu por 2 anos seguidos. Carlos assentiu lentamente enquanto Pedro continuava. O Bruno me mandou uma mensagem dizendo que eu não tenho chance. Carlos apertou a mão em torno do copo e perguntou: e o que você acha disso? Pedro hesitou antes de admitir: eu não sei. Carlos se inclinou um pouco e aconselhou: escuta, Pedro. As pessoas só tentam derrubar você se te enxergarem como uma ameaça. Se o Bruno está se esforçando para falar com você, é porque já está preocupado. Os olhos de Pedro se arregalaram. Um pouco e ele se endireitou. Você realmente acha isso? Carlos acenou com a cabeça. Tenho certeza. Pela primeira vez durante aquela conversa, Pedro esboçou um sorriso sincero. Então,
Vou ter que provar que ele está enganado. Carlos exalou, observando o filho com uma mistura de orgulho e apreensão. O garoto, que antes se escondia atrás de livros e rotinas rígidas, agora estava se transformando em alguém mais forte. E Carlos passou a aguardar ansiosamente pelo futuro que seu filho construiria. O teatro estava fervilhando de energia. Nos bastidores, os dançarinos se aqueciam, alongavam, praticavam os passos e se preparavam mentalmente para as apresentações. O ambiente se enchia dos suaves acordes da música, dos murmúrios dos treinadores e do ritmo constante da respiração nervosa. Pedro estava ali, ajeitando as alças de seus sapatilhas com as mãos um pouco trêmulas. Carlos, a poucos metros de distância, observava com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Sempre fora um homem de controle absoluto, mas naquele dia ele se sentia completamente impotente ao ver seu filho subir ao palco sozinho. Ao lado de Pedro, Fernanda colocou uma mão reconfortante em seu ombro. "Apenas respire", disse ela, de forma calma. Pedro expirou devagar e assentiu. "Eu já me preparei. Agora só falta dançar." Carlos os observava de longe, sentindo-se um estranho enquanto via a conexão natural entre eles. Fernanda havia proporcionado a Pedro uma confiança que ele nunca tinha sentido antes, uma autoconfiança baseada na paixão, e não apenas em expectativas. Carlos cerrou os dentes, tentando afastar aquele sentimento desconfortável. A voz do locutor ecoou pelo teatro. "Agora recebam Pedro Oliveira no palco." Pedro engoliu em seco e se virou em direção a Carlos, como se buscasse aprovação ou um sinal para prosseguir. Carlos deu um simples aceno. "Pode ir", disse ele firmemente. Pedro subiu ao palco, onde as luzes eram tão intensas que quase ofuscavam, e o silêncio da plateia pesava sobre ele. No centro, com o coração batendo forte, ele teve um breve momento de dúvida. E se eu falhar? E se esquecer os passos? E se o Bruno estiver certo? Mas então, ele avistou seu pai na primeira fileira, aplaudindo com uma intensidade que Pedro nunca tinha visto. Não havia julgamento no olhar de Carlos, nenhuma exigência por perfeição, apenas um apoio firme e sincero. Ao lado dele, Fernanda deu um pequeno aceno de incentivo. Assim que a música começou, Pedro se deixou levar, seu corpo se movendo, sem que sua mente interviesse demais. O primeiro passo foi exato. O seguinte, ainda mais fluido, à medida que ele se entregava ao ritmo, cada movimento se encaixando no próximo. Logo, o palco se transformou em seu universo, e a pressão foi se dissipando. Ele não estava ali para ganhar, estava ali para dançar. O último movimento, um giro e um salto que ele vinha tentando há semanas, chegou. Reunindo forças, ele empurrou o chão com determinação, e por um breve instante, o tempo pareceu desacelerar. Então, ele aterrissou com leveza, firme em seus pés. A música parou, um silêncio se instaurou, e logo os aplausos irromperam. Pedro ficou ali, com o peito subindo e descendo, a pele úmida de suor enquanto vasculhava a plateia. Carlos aplaudia de pé, e os olhos de Fernanda brilhavam de orgulho. Pouco depois, os resultados foram anunciados. O vencedor do concurso daquele ano foi Bruno Santos. A plateia vibrou quando Bruno subiu ao palco com um sorriso confiante. Pedro engoliu em seco, mantendo uma expressão neutra, mesmo diante da derrota. Mas, antes que pudesse processar completamente o sentimento de desânimo, o locutor continuou. "Também vamos entregar um prêmio especial de expressão artística, que reconhece não só a técnica, mas também a paixão, a conexão e o coração. Este prêmio vai para Pedro Oliveira." A plateia explodiu em aplausos novamente. Pedro piscou surpreso ao ouvir seu nome ecoar pelo teatro. Ele subiu ao palco e recebeu o medalhão que lhe foi colocado no pescoço. Não era o troféu de primeiro lugar, mas ao olhar para Carlos, ele entendeu que tudo estava bem. Mais tarde, ao tirar as sapatilhas no camarim, Bruno se aproximou de Pedro. "Nada mal", comentou, rodopiando seu próprio troféu nas mãos. Pedro sorriu timidamente. "No próximo ano,
Eu vou ganhar. Bruno sorriu de canto. A gente verá. Lá fora, Carlos e Fernanda aguardavam. Quando Pedro finalmente saiu, Carlos colocou uma mão reconfortante no ombro do filho e perguntou: Como você se sente? Após um breve momento, Pedro respondeu: Orgulhoso. Carlos assentiu. Isso é bom, disse ele enquanto caminhavam rumo ao carro. Pedro olhou para o medalhão em suas mãos. Não se tratava de ganhar ou perder, mas de provar a si mesmo que pertencia àquele palco, que era capaz, e que na próxima vez seria ainda melhor. Observando o filho, Carlos enxergou algo novo, uma força que ele jamais tinha visto. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu não apenas orgulho, mas algo mais profundo. Carlos passou tantos anos obcecado pelo controle e pela perfeição que esqueceu o que realmente importava, não o resultado, mas a jornada. Pedro olhou para ele e perguntou: Posso continuar treinando? Carlos sorriu, um sorriso raro e sincero, e respondeu: Claro, estamos só começando. Ele jamais imaginou que um único momento poderia mudar tudo, mas agora nada seria igual. E você? O que faria no lugar dele? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para mais.